Agora na Rádio Brasil, entrevista. Você sabia que entre 1% e 3% da nossa população tem aneurisma sem saber? E é por isso que a partir de agora eu vou conversar com o Dr. Vanderlei de Lima, ele que é neurocirurgião e atua no Hospital Albert Einstein. Dr. Vanderlei, bom dia. Bom dia, Camila. Bom dia aos seus ouvintes também. Tudo bem? Tudo ótimo. Como assim a população tem aneurisma e não sabe, doutor? O que é o aneurisma? O aneurisma, na verdade, é uma dilatação de uma artéria cerebral, tá? Ou por alguma fragilidade dessa artéria, ou a pessoa já nasceu com uma fragilidade, e essa dilatação, como se fosse uma pequena bolinha, ela pode crescer com o tempo, já está grande no decorrer da vida. E, eventualmente, ela tem um risco, um potencial de romper, tá? Então, esse que é o cuidado. E quando rompe, isso é uma emergência médica. Tá. Precisa ser tratada. Sim. Tá? Então, sempre saber se existe alguma história na família, saber se a sua pressão arterial está sempre controlada, em torno de mais ou menos 12/8, para não ter riscos de rompimento de uma artéria cerebral. Com certeza. Caso ter a predisposição, uma aneurisma cerebral. Sim. E quais são aí os sintomas? Como que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico, geralmente, quando o paciente chega no pronto-socorro, ele geralmente tem uma dor de cabeça súbita e uma dor de cabeça severa, intensa, né? E o médico tem sempre que estar atento. Isso não pode ser um simples torcicolo. Ele tem que ver que o paciente às vezes apresenta o que nós chamamos de rigidez de nuca. Um torcicolo causa rigidez de nuca, uma hernia de disco cervical causa rigidez de nuca, e o rompimento de uma artéria ou de um aneurisma também causa rigidez de nuca. Então, o profissional tem que estar atento se o paciente não tinha nada e passou a ter uma dor de cabeça súbita e uma dor de cabeça intensa. Ok. Bom, então... E aí, prosseguir na investigação dentro do próprio hospital. Ok. Isso que você disse, doutor, é tão sério, porque às vezes a pessoa tem um determinado tipo de dor de cabeça e fica se automedicando em casa, e isso é muito prejudicial para a saúde, né? Mas existe hoje em dia vários tipos de dores de cabeça. Existe desde a enxaqueca, a dor de cabeça pelo tumor cerebral, o paciente com a pressão arterial descontrolada, ou outras manifestações, né? Até o estresse no dia a dia, a hipoglicemia também causa dor de cabeça. Mas todo mundo tem que estar alerta. Uma dor de cabeça num paciente adulto que mudou as características, a gente tem que pensar em coisas um pouquinho mais sérias e fazer uma investigação correta. E quais são os tratamentos depois que a doença é diagnosticada? Na verdade, assim, rompeu ou não rompeu o aneurisma? Porque existe às vezes histórias familiares de tratamento, a história familiar de aneurisma, e às vezes você tem que investigar outros membros da família, tirar essa história. Ao mesmo tempo, você tem que saber se um paciente é hipertenso, se o paciente é diabético, se o paciente tem uma pressão arterial desregulada. Agora, o diagnóstico principal chegou no pronto-socorro com essa dor de cabeça, fazer uma tomografia. Okay. Tem sangue ou não tem sangue que espalhou em alguma região anormal do cérebro. Então, aí nós vamos pensar num AVCH, que nós chamamos, e entre as possibilidades do AVCH existe o aneurisma cerebral. E aí o que você faz? Isso é uma emergência. Então, você tem que tratar rapidamente, fazer o diagnóstico e tratar rapidamente. Tá? Um grande número de pacientes que chegam aos hospitais, um pequeno número de pacientes que chegam aos hospitais são tratados. Um grande número tem morte súbita. Então, você tem que tratar rapidamente. E aí, diagnosticou, se é aneurisma, vamos fazer um tratamento cirúrgico, clipar o aneurisma. Existem hoje técnicas mais avançadas, que nós chamamos de terapia endovascular, que através de cateterismo você pode fechar esse aneurisma. E aí o paciente não ganhar uma cirurgia aberta. Bom, então você já disse aí, a tomografia é o primeiro exame, doutor, quando o paciente chega... Primeiro é o médico estar alerta. Tá? E a tomografia é o primeiro exame. Mas existem também exames que são um pouquinho mais agressivos ou não. Então faça a tomografia,
Hoje em dia existe uma técnica que chama-se angiotomografia, existe a ressonância, existe a angiorressonância e o principal é o cateterismo cerebral, para ver artérias, ver o detalhe das artérias cerebrais. Tá. E aí você vai tratar. Ok. O que você tem que fazer? Controlar o sangramento, primeira coisa. Segundo, reduzir a pressão dentro do cérebro. Terceiro, medicar. Medicar, né? Tentar reverter lá algum problema que o paciente está apresentando. Sangue não pode estar fora de artéria e veia. Tem que ser tratado. Então, é porque o sangue tem complicações quando ele se espalha. Então, primeiro o diagnóstico. E aí vem lipagem do aneurisma cerebral, se for o caso, tratamento endovascular do aneurisma, que nós chamamos de colocar um coil, ou às vezes estente próximo ao aneurisma, um coil, que é uma pequena molinha destacável dentro do aneurisma. E se tiver outros diagnósticos, eu tenho uma malformação, às vezes não é aneurisma, eu tenho que remover essa malformação cerebral, chamada malformação arteriovenosa. E às vezes tem que ser removida também. Tá. Doutor, tem um ouvinte aqui pedindo se o senhor pode explicar o que é aneurisma na carótida. O aneurisma na carótida é também a mesma dilatação, tá? Por uma fragilidade da artéria. A carótida fica no pescoço. Uhum. Então ela tem uma hora que ela se bifurca, divide em duas. Tem uma carótida externa e uma interna. Então eu posso ter uma dilatação nessa bifurcação, porque é ali que eu tenho uma fragilidade. Mas o mais comum nas carótidas não são os aneurismas da carótida, geralmente são as placas de ateroma, a placa de colesterol que fica na carótida. E isso também tem que ser tratado. Tá? Tratado para evitar que venha evoluir para um AVC. Okay. Ou, geralmente, o AVC isquêmico vai levar a uma isquemia cerebral. Então, o aneurisma da carótida no pescoço é menos comum, mas a carótida intracerebral é bem mais comum. Tá, já aproveitando, era até a minha próxima pergunta, doutor, sobre o AVC. Assim, a partir do momento que a pessoa tive um AVC, a gente escuta as pessoas falando isso, o corpo vai dando alguns sinais, é uma doença que vai dando sinais e a família tem que ficar atenta? Sim, primeiro a gente tem que saber se o paciente ele tem pressão arterial controlada, primeira coisa. Segundo, se tem diabetes. Se ele faz uso de álcool, se ele faz uso de drogas ilícitas, se ele faz uso de anticoagulantes, se ele tem alguma outra doença de base, ele pode ter um AVC. Ok. Mas o AVC existem três tipos. Existe o AVC isquêmico e existe o AVC hemorrágico, aquele que sangra. 80% são isquêmicos. E geralmente o que nós chamamos de isquêmicos é uma artéria, a irrigação cerebral vai estar prejudicada por uma interrupção de sangue quando vai chegar no cérebro. Por quê? O cérebro, ele extrai quase que 100% de oxigênio, quase que 100% dos nutrientes. Então, se eu tenho um aviso, eu tive um probleminha na fala, eu tive uma paralisia na face que desapareceu, eu tive uma visão borrada que voltou ao normal, eu tive uma alteração de consciência, depois voltou ao normal, eu tive dificuldade para andar, ou até mesmo para coordenação, e voltou a andar, isso é um sinal. E aí, um outro sinal que nós chamamos, chama-se ataque isquêmico transitório. São aqueles sintomas que duram menos de 5 minutos, mas são avisos, que eventualmente possa evoluir para um aneurisma um AVC mais à frente. Agora na Rádio Brasil, entrevista.